Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento meus colegas de plenário, o digno Procurador Regional Eleitoral, doutor Alisson, os senhores advogados, advogadas e estudantes de Direito da UNIC, do 10º semestre, e o professor também que acompanha. É um prazer tê-los aqui. Também eu faço os cumprimentos em relação aos servidores da casa. Eu comunico que continuam adiados, em razão do pedido de vista, os processos 50.227, que é o 2.1 da pauta, e como também o 2.2 da pauta, que é o processo 26.635. Em mesa para julgamento, o processo 2.3, que é o processo 34.981, o recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo de vereador 2016 de Santa Terezinha, 16ª Zona Eleitoral. Aqui tem como recorrente o Edi Venâncio Oliveira e o recorrido do Ministério Público Eleitoral. Esse processo da relatoria do Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, que tem a palavra. Ele tem sustentação oral, né? Não tem? Qual que é a sustentação oral? Qual a palavra, doutor Rabaneda? Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de recurso interposto por Edi Venâncio Oliveira contra a sentença proferida pelo juiz da 16ª Zona Eleitoral, Vila Rica, que desaprovou sua prestação de contas nas eleições de 2016 para o cargo de vereador no município de Santa Terezinha. A sentença desaprovou as contas do recorrente em razão de 3 depósitos em espécie, sendo R$ 1.500 realizado em 22/9/2016 e 2 depósitos em espécie no valor de R$ 880 realizados no dia 26/9, totalizando esta última doação R$ 1.760, o que supera R$ 1.064 previsto no artigo 18 da Resolução TSE 23463/2015. Em razões recursais, o recorrente alega que, em sua análise da normativa do TSE e da lei, o limite não incidiria em se tratando de recursos próprios. Aduz ainda possuir renda suficiente a dar suporte aos valores depositados, destacando que não extrapolou o limite máximo de gastos para a campanha de vereador. Com o recurso, juntou declaração de imposto de renda, pessoa física, exercício 2016, ano calendário 2015, e olerite de pagamento de subsídio de vereador dos meses de setembro e outubro de 2016. Ao final, pede o provimento do recurso para aprovar com ou sem ressalvas a contabilidade de sua campanha. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opinou pelo desprovimento do recurso ao relatório. Ouça-se a douta Procuradoria Regional. Ratifico o parecer, excelência, pelo desprovimento. Ratificado o parecer, o relator para o voto. Senhor presidente, pulo o primeiro parágrafo em razão de repetir trecho do relatório e continuo dizendo que no curso da instrução da prestação de contas pelo procedimento simplificado, o prestador de contas respondeu à intimação para se manifestar acerca de irregularidade apontada no relatório preliminar para expedição de diligência, referente ao recolhimento das sobras de campanha. Ato seguinte, sobreveio parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, ocasião em que o candidato apresentou defesa e afirmou o seguinte, aspas, no caso em Testilha, a análise do prestador normativo do TSE e da lei, que o limite não incidiria em se tratando de recursos próprios. Neste sentir, continua o prestador de contas, conforme as despesas de campanha vinham sendo contraídas, o prestador ia depositando em sua conta recursos próprios para cobrir a emissão de cheques e pagamentos determinados. E continua, embora alegue capacidade financeira que os depósitos foram por ele realizados, uma análise mais detida do extrato bancário e em consulta à prestação de contas publicada no sítio do TSE, obtém-se as seguintes informações. E aqui tem os 3 depósitos que foram realizados e são dados constantes da prestação de contas. E digo que, embora tenha passado despercebido, faço a correção aqui, embora tenha passado despercebido em primeiro grau, o depósito ocorrido no dia 22/9/2016, no valor de R$ 1.500, é atribuído ao CPF número 848-876-72187, pertencente a outra pessoa, já que, segundo consta da cópia da carteira de identidade do candidato,
o mesmo está cadastrado com o número do CPF 806-823-081-53. Deste modo, embora alegue que os recursos em espécie depositados na conta de campanha foram efetuados pelo candidato em valores superiores ao limite estabelecido na legislação de regência, por ter capacidade financeira para tanto, fato é que o extrato da campanha aponta que o depósito no valor de R$ 1.500 foi realizado por terceira pessoa, não identificada, o que lança... Ela é identificável, mas nesse momento nós não identificamos. Tem o número do CPF, né? Nos autos não dá para saber, sem outras consultas, quem é a pessoa. O que lança dúvidas quanto à lisura da contabilidade como um todo. Todavia, é preciso mais uma vez ressaltar que a manifestação acerca de irregularidades apontadas no relatório conclusivo, quando o juiz entender ser o caso de desaprovação das contas, não elide a necessidade de se proferir decisão interlocutória, determinando a conversão da prestação de contas para o rito ordinário. E aqui, senhor presidente, eminentes pares, estou trazendo toda aquela fundamentação, dizendo que, em razão dessas irregularidades, entendi por não ser possível superá-las, então eu estou dizendo que, frente a tais considerações, uma vez mais de ofício, reconheço e declaro a nulidade da sentença de primeiro grau, porém, na observância de rito que redundou em cerceamento de defesa, determinando que, em seu lugar, seja proferida a decisão de conversão destas contas para o rito ordinário, nos termos do artigo 62 da Resolução TSE 23463/2015, prosseguintes conforme legislação de regência. Em suma, senhor presidente, não houve a conversão em primeiro grau, enfrentei o mérito para entender que não é possível suplantar as irregularidades, estou determinando a conversão para o rito ordinário, anulando. Simplesmente pelo desprovimento do recurso, né? Essa é uma posição que esse tribunal assumiu, né? Me parece que entendimento, é um consenso, né? Todos estão de acordo? Proclama o resultado, então todos estão de acordo? É a matéria já pacificada, né? O tribunal, por unanimidade, no caso, havia prejudicial cerceamento de defesa? Não. Eu reconheci de ofício, presidente. Em favor da parte. Sim, aí não há afrontamento ao artigo 10 do CPC. Então, acolheu de ofício a prejudicial cerceamento de defesa para fim de declarar a nulidade da sentença, determinando que o processo retorne ao juízo de primeiro grau para impulsionamento, nos termos do voto do relator. Na sequência, trago a julgamento, o 2.4 da pauta, matéria é prestação de contas de candidato ao cargo de vereador, desta feita da zona eleitoral de Rondolândia. Aqui é o Manuel Amaral Neto que está recorrendo, e o Ministério Público é a parte recorrida. Também da relatoria do colega doutor Ulisses Rabaneira dos Santos, que tem a palavra. 2.4. Trata-se de recurso interposto por Manuel Amaral Neto contra a sentença proferida pelo juiz da 61ª Zona Eleitoral, Comodoro, que desaprovou sua prestação de contas às eleições de 2016 para o cargo de vereador no município de Rondolândia. A sentença desaprovou as contas do recorrente em razão da declaração de locação de 2 veículos, motos, sem a contrapartida em despesas com combustível. Em razões recursais, o recorrente alega que não pode ser obrigado a declarar despesas inexistentes. Aduz ainda que está registrado na prestação de contas despesa no valor de R$ 1.760 com 2 motocicletas, sem outras, nem mesmo combustível, uma vez que esses itens estavam inclusos no referido valor, devido ao curto espaço de tempo de uso dos veículos, 30 dias. Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam suas contas aprovadas com ressalvas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso. Ao relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado o parecer pelo desprovimento. O relator para o voto. Senhor presidente, no curso da instrução da prestação de contas, pelo procedimento simplificado, ao responder à intimação para se manifestar acerca da irregularidade, a ausência de despesas com combustível apontado no relatório preliminar, o prestador de contas afirmou o seguinte, aspas, conforme comprovado no extrato de prestação de contas final de folha 7 dos autos, o valor correspondente à seção locação de veículos foi no total de R$ 1.760, ou seja,
sendo o valor de R$ 880 para cada veículo. É importante ressaltar, continua o prestador de contas, que o valor de R$ 880 correspondente a cada sessão está incluso o gasto com combustível, pois os veículos retos são motocicletas que oferecem baixo consumo de combustível, sendo que foram doados com combustível necessário para tal locomoção na campanha por curto período. Continua. Embora tenha alegado que a alocação das motos incluía as despesas com combustível, o prestador de contas não apresentou documento a comprovar essa alegação. Aliás, esta circunstância, se de fato ocorrida, estaria previsto no documento firmado entre as partes, o que, no caso, não ocorreu. A ausência de despesa com combustível em uma campanha que utilizou veículos automotores locados de terceiros, sem que haja prova sólida de que tal despesa corria por conta do locador, lança dúvidas não só sobre a omissão de despesa com combustível, mas também sobre a realização da própria contratação e a utilização dos veículos na campanha, atraindo, assim, incertezas quanto à lisura na contabilidade como um todo. Por outro lado, não há como ignorar que valores de combustível de 2 motos por um período de 30 dias em campanha de cidade interiorana de poucos eleitores pode sim ser considerado irrisório. Isso porque é de fácil constatação que uma moto Honda CG 150 cilindradas tem autonomia de 30 a 40 km com 1 litro de combustível. Sendo assim, considerando hipoteticamente que cada moto de campanha do recorrente tenha andado 1.000 km em Rondolândia, teríamos, quando muito, um gasto de R$ 230 com combustível, ou seja, cerca de 5% dos gastos de campanha, que totalizariam R$ 4.608,21. Contudo, a jurisprudência desse regional se firmou no sentido de suplantar a irregularidade pela insignificância apenas nos casos em que o veículo usado na campanha, estimável em dinheiro, seja próprio, não de terceiro, na linha do julgamento do RE 37351/2016. Isto porque, repito, sendo de terceiro o veículo e não comprovado o gasto com combustível ou a origem de seu pagamento, a própria alocação passa a ser duvidosa, ensejando melhor análise pela Corte Eleitoral. Deixo registrado em acréscimo que, apesar de não mencionado em nenhum momento nos autos, identifiquei que o recorrente gastou 38,19% das despesas de campanha com locação de veículos, quando, pela regulamentação aplicável, somente poderia gastar 20%. Frente a esse contexto fático, seria caso de manutenção da reprovação das contas, se estas tivessem tido regular processamento na origem. O fato do prestador de contas ter se manifestado nos autos quanto às irregularidades apontadas no relatório, quando o juiz entender ser caso de reprovação das contas, não ilide a necessidade de se proferir ação interlocutória, determinando a conversão. E estou voltando aqui a fundamentar, senhor presidente, a necessidade da conversão e concluo que, frente a tais considerações, uma vez mais de ofício, reconheço e declaro a nulidade da sentença de primeiro grau por inobservância de rito, que redundou em cerceamento de defesa, determinando que em seu lugar seja proferida decisão de conversão destas contas para o rito ordinário. Como voto, senhor presidente? Então, mais um processo semelhante do anterior, né? Em prestação de conta, onde o relator está encaminhando o voto no sentido de anular o ato sentencial, determinando o retorno ao juízo para que ele dê regular processamento, mas desta feita em procedimento correto, não esse da forma simplificada que foi. Posso proclamar o resultado? Todos estão de acordo? Então, por unanimidade, acolheu de ofício o cerceamento de defesa, consequentemente, anulou o ato sentencial e determinou a devolução do processo ao juízo de primeiro grau para regular processamento da presente prestação de conta nos termos do voto do relator. Há uma outra matéria aqui, da relatoria do Dr. Ricardo Gomes, que é o 2.5, que agora é uma representação propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea, antecipada da rede social WhatsApp, denúncia via aplicativo Pardal de Rondonópolis, 13ª Zona Eleitoral. Esse processo, portanto, como anunciei, do Dr. Ricardo. Doutor Ricardo, como o senhor é o diretor da escola, e temos aqui a honra desta manhã de primavera receber praticamente os formandos, né, do curso de Direito noturno, que são o 10º semestre, como essa jurisdição especializada, o senhor poderia fazer algumas observações, né,
acerca do que esse tribunal oferece, esse aplicativo Pardal, e foi em decorrência dele, dessa modernidade, dessa tecnologia que nós vivemos, né, que é considerada como quarta revolução, é que houve essa denúncia e que deu origem a este processo que está aqui em pauta para julgamento da sua lavra. Por favor. Obrigado, senhor presidente. Então, inicialmente, eu quero cumprimentar todos os alunos do curso de Direito do 10º semestre da Universidade de Cuiabá. E eu quero fazer isso na pessoa do doutor Hélio Ramos, professor, no caso, doutor Hélio Ramos, que já de longa data atua nesse tribunal como advogado eleitoralista que é. E quero dizer que é uma satisfação enorme ter os senhores e senhoras aqui neste tribunal. Para nós é motivo de orgulho, porque essa aproximação dos acadêmicos de direito com o tribunal e com a escola judiciária eleitoral propicia que o direito eleitoral ele passe a ser de maior conhecimento dos acadêmicos, né? E saber que isso que é uma possibilidade real e concreta, a militância nesta justiça eleitoral que tem, a nosso ver, se destacado aí como uma justiça rápida, célere e eficiente. Então, eu quero, conforme sugerido pelo nosso presidente, dizer que esse processo que eu vou relatar, ele iniciou através do aplicativo Pardal. O aplicativo Pardal é um aplicativo de celular, de aparelho móvel, que surgiu, salvo engano, no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Foi os servidores daquele tribunal que desenvolveram esse aplicativo. E depois de um certo tempo de uso e depois de verificar que ele é um aplicativo extremamente eficiente, o Tribunal Superior Eleitoral encampou o projeto e passou a se tornar, então, um projeto oficial da Justiça Eleitoral. Em que ele consiste? Na realidade, hoje, o cidadão que tenha um aparelho celular qualquer, seja um smartphone, na verdade, né? Ele pode registrar um fato através de uma foto ou de um pequeno vídeo e mandar isso diretamente para a Justiça Eleitoral como uma forma de fiscalização mesmo das eleições. Essa informação, ela é feita uma triagem, salvo engano, hoje vai diretamente para o Ministério Público, né? E o Ministério Público Eleitoral faz essa triagem e, a partir dessas informações que são colhidas pelos cidadãos, isso resultou em sem números de processos, propaganda... Para se ter uma ideia, na última eleição, que foi municipal, tivemos, parece que algo em torno de 6 mil. 6 mil, exato. 6 mil denúncias, né? E dessas 6 mil denúncias, uma delas é essa que está aqui em julgamento. Além de propaganda eleitoral, isso resultou em processos onde foi discutida até a cassação do mandato, ou mandato ou registro daquele que, às vezes, em flagrante abuso de poder econômico, político, enfim, compra de votos. Todas essas questões são trazidas para a Justiça Eleitoral e ela tem o seu regular processamento aqui dentro. O processo, então, como eu disse, é exatamente um caso onde foi feita aqui, pelo menos sob minha ótica e a ótica do juiz de primeira instância, uma propaganda antecipada, fora dos limites que a legislação permite. E aí, senhor presidente, eu peço licença para poder, então, ler o relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ivone da Silva Coutinho contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral extemporânea
ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público Eleitoral, condenando-a ao pagamento de multa previsto no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, no valor de R$ 5.000 por infringência ao disposto no artigo 36A da Lei 9.504/97. Consta da representação que a recorrente postou mensagem em grupo do aplicativo WhatsApp denominado Comunitários em Ação, e em data anterior a 16 de agosto de 2016, que caracteriza a propaganda eleitoral extemporânea, com pedido explícito de votos com os seguintes dizeres, abro aspas, queridas amigas, vocês sabem o quanto somos importantes, mãe, esposa, trabalhadoras, afinal somos mil e uma utilidades. Uma casa sem mulher é uma bagunça só. Pensando nisso, coloquei o meu nome como pré-candidata a vereadora. Gostaria de contar com o apoio e voto de minhas queridas amigas e serei muito grata se for digna deste apoio. Com carinho, Ivone Coutinho, rumo à vitória. Fecho aspas. Em razões recursais, a recorrente alega que na postagem em questão, em momento algum realizou propaganda eleitoral, somente demonstrava a figura de pré-candidata que é permitida, dirigida a um reduzido e ínfimo grupo de usuários, devidamente politizados por se tratar de líderes comunitários de diversos bairros da cidade, não podendo ser influenciados com uma mera postagem em questão. Ao final, requer a reforma da sentença para prover o recurso interposto. As contrarrazões aportaram nos autos, as folhas 58 a 65, pugnando pela manutenção da sentença, e a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso ao relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado o parecer. O relator ao voto. Cuida-se os autos de representação por suposta ocorrência de propaganda eleitoral extemporânea, configurada por publicação de mensagens em grupo de WhatsApp em período anterior ao permitido a propaganda eleitoral, pelo recorrente, então pré-candidata a cargo de vereadora pelo município de Rondonópolis, Mato Grosso. Em razões recursais, a recorrente afirma que a mensagem postada enquadra-se no permissivo legal do pré-candidato, consignando que não houve ali pedido claro de voto. Pois bem, quanto ao conteúdo da mensagem, conforme venho me posicionando sobre o tema, a Lei 13.165 de 2015, que introduziu a última mini-reforma eleitoral, provocou alterações expressivas no processo eleitoral, dentre as quais, no que se refere à propaganda eleitoral antecipada, permitindo agora a execução de atos na denominada pré-campanha. Nesse contexto, percebe-se que o caput do artigo 36A da Lei 9.504/97 passou a exigir pedido explícito de voto para a configuração da propaganda antecipada irregular. Eu vou ler aqui o dispositivo, artigo 36A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Esse é o caput do 36A. Logo, o cerne da questão é identificar se as mensagens veiculadas pela recorrente infringiram ou não o que determina a lei quanto aos limites atribuídos à denominada pré-campanha, contendo os seguintes dizeres. E aí eu leio aqui a mensagem da recorrente. Abro aspas. Queridas amigas, vocês sabem o quanto somos importantes, mãe, esposa, trabalhadoras, afinal somos 1001 utilidades. Uma casa sem mulher é uma bagunça só. Pensando nisso, coloquei o meu nome como pré-candidata a vereadora. Gostaria de contar com o apoio e voto de minhas queridas amigas e serei muito grata se for digna deste apoio. Com carinho, Ivone Coutinho, rumo à vitória, e fecho aspas. Isso está contido às folhas 16 dos autos. Após inúmeros julgados trazidos à apreciação da Justiça Eleitoral,
já se pacificou o entendimento de que a verificação da ocorrência do pedido explícito de voto para fins de caracterizar a propaganda eleitoral antecipada deve tomar em conta não apenas a literalidade do texto, mas desde que a sua significação possa ser percebida e compreendida de forma direta pelo eleitor no discurso publicitário. No presente caso, ressai cristalino o pedido explícito de voto como referência ao nome e cargo a ser disputado pela recorrente, seguido da frase: gostaria de contar com o apoio e voto de minhas queridas amigas e serei muito grata se for digna desse apoio. Portanto, no caso em apreço, é inegável a prática da propaganda extemporânea, na verdade a propaganda irregular, né, extemporânea pela recorrente. E eu colaciono aqui precedentes desta corte, o qual peço vênia para deixar de ler na íntegra. O primeiro é da relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva. Trago um também da relatoria do Dr. Rodrigo Roberto Curvo, Dr. Paulo César Alves Sodré, que nos brinda hoje com a sua participação, Dr. Marcos Faleiros e Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos. Por fim, em relação à multa imposta, então eu entendo aqui que ficou caracterizado a propaganda eleitoral antecipada irregular. E, por fim, em relação à multa imposta na sentença, vejo que for aplicada no mínimo legal, com observâncias aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, não merece reparos. E concluo meu voto ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença que reconheceu a existência de propaganda eleitoral extemporânea e condenou a recorrente Ivone da Silva Coutinho ao pagamento de multa no seu patamar mínimo, ou seja, no valor de R$ 5.000, nos termos do artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. É como voto, senhor presidente? Como vota o doutor Paulo César? Com o relator, senhor presidente. Doutor José Antônio? Também com o relator. Desembargador Pedro Sakamoto? Também acompanho o voto do seu relator. O doutor Ulisses Rabaneda? De acordo, presidente. Proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Vamos sobre lista de votação por bloco. Nos próximos 3, doutor Ricardo, se confirmar se é isso mesmo, sobre votação por bloco. Doutor Ricardo, o senhor pediu julgamento em bloco? Julgamento em bloco. Está em mesa o 2.6, é o recurso eleitoral, prestação de contas de exercício financeiro ano 2014, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de Comodoro. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral. A parte recorrida é o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de Comodoro. Com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Só peço um minutinho, eu estou liberando os votos para que o plenário possa acompanhar. Eu começo lendo o relatório. Na verdade, foi apregoado o primeiro na sequência, né? Cuida-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença proferida pelo juiz da 61ª Zona Eleitoral, que julgou apresentada a prestação de contas e homologou a declaração de ausência de movimentação financeira do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de Comodoro, referente ao exercício financeiro de 2014, nos termos do artigo 32, parágrafo 4º da Lei 9.096/95, incluído pela Lei 13.165 de 2015. Em razões recursais, alega o recorrente que o partido apresentou a prestação de contas intempestivamente somente em agosto de 2015 e não tomou as providências relativas à abertura de conta bancária específica e apresentação de extratos bancários, conforme exige o artigo 14.2 da Resolução 21.841 de 2004, legislação aplicável ao caso. Aduz ainda que essa falha configura irregularidade insanável, impondo-se, no caso, a desaprovação das contas
sob pena de permitir e autorizar eventuais transações de receitas não declaradas pelo prestador de contas. Requer ao final o provimento do presente recurso a fim de julgar desaprovadas as contas do partido relativas ao ano de 2014, seja por conta da intempestividade ou em razão da inexistência de conta bancária, de abertura de conta bancária. Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer em habeas o prazo para apresentar contrarrazões. A douta Procuradoria se manifestou pelo provimento do presente recurso, pelo fato do recorrente não ter, do recorrido, no caso, não ter aberto a conta bancária ao relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores julgadores, a Procuradoria ratifica integralmente o parecer já oferecido de forma escrita e ressalta nesse momento a importância de que o artigo 13, parágrafo único da Resolução 21841/2004, ela não faculta, não admite, não ressalva a não abertura de contas e a não apresentação de prestações de movimento, prestação de contas do movimento da sua situação financeira. E essa exigência normativa da resolução do TSE tem sido encampada em julgados do TSE e julgados recentes do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Julgados, eu cito alguns no parecer, a petição 2659 e 2013 e um julgado o acórdão 24162, de 26 de junho de 2014. Por essa razão, o fato de ser um município de pequeno porte não excepciona a regra. Por esse motivo que a Procuradoria pede o provimento do recurso para que seja desaprovada a conta do partido. Excelência. O relator com a palavra para o voto. O caso em pauta envolve dois pontos principais: a legislação aplicável ao caso e a verificação do alcance das irregularidades encontradas no bojo do processo. Em relação ao primeiro ponto, legislação aplicável ao caso, importa consignar que a conta em questão referente ao exercício financeiro do ano de 2014, do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB do município de Comodoro, foi julgada na instância originária com base na Lei dos Partidos, redação alterada pela Lei 13.165 de 2015, denominada Reforma Eleitoral. O juiz Acó concluiu sua decisão nos seguintes termos, abro aspas, ante o exposto nos termos do artigo 32, parágrafo 4º da Lei 9.096/95, incluído pela Lei 13.165 de 2015, julgo apresentada a prestação de contas e homologo a declaração de ausência de movimentação financeira, fecho aspas. Agiu com desacerto o magistrado, pois a legislação aplicável ao caso, prestação de contas anual anterior a 2015, é a resolução do TSE 21.841 de 2004, à luz do disposto no artigo 65, parágrafo 3º 1, da resolução do TSE 23.464 de 2015. E aqui eu cito o artigo 65, em especial o seu inciso 1º, que diz o seguinte: a prestação de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na resolução do TSE 21.841 de 2004, fecho aspas. O colendo do Tribunal Superior Eleitoral tem pacificado esse entendimento. Cito aqui um precedente da relatoria do ministro Luiz Fux. As alterações legislativas promovidas pela Lei 13.165 de 2015 somente devem ser aplicadas à prestação de contas relativas ao exercício 2016 e seguinte, não havendo falar em incidência do princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Assim sendo, a prestação de contas deve ser analisada e julgada aprovada, com ou sem ressalvas, desaprovadas ou ainda não prestadas nos termos do artigo 46.4, de 1 a 4 da resolução do TSE 23.464 de 2015,
e não apresentadas como fez o juízo singular. No caso, o feito se encontra em condições de pleno julgamento por essa Corte, o que remete à análise do seguinte ponto, qual seja, as irregularidades apontadas nas razões recursais, especificamente a ausência de abertura de conta bancária e de apresentação de extratos bancários. O órgão ministerial recorrente busca a reforma na decisão para o fim de desaprovar as contas em questão por entender que não há autorização para que o partido deixe de abrir a conta bancária. Apesar da total ausência de movimentação financeira durante o ano, por se tratar de impropriedade grave e insanável, ensejadora de desaprovação. Pois bem, a abertura de conta bancária pelo órgão partidário municipal constitui exigência não só da Lei 9.096/95, como também da Resolução do TSE 23432 de 2014 e Resolução 21841 de 2004, que assim dispõe. O artigo 4º. O partido político pode receber cotas do fundo partidário, doações e contribuições de recursos financeiros ou estimável em dinheiro de pessoas físicas e jurídicas, devendo manter contas bancárias distintas para movimentar os recursos financeiros do fundo partidário e os de outra natureza. Lei 9.096/95, artigo 39, caput, fecho aspas. No entanto, esta Corte possui remansosa jurisprudência no sentido de que, ainda que se tenha averiguado a ausência de abertura de conta bancária específica por diretório municipal, tal fato, por si só, não enseja a desaprovação das contas do partido, consideradas as peculiaridades do caso. Partido político em município pequeno que não recebeu recurso do fundo partidário, especialmente em ano não eleitoral. Na hipótese, enseja a aprovação das contas com ressalvas. Eu quero fazer aqui um destaque, senhor presidente. Eu não tenho a menor dúvida da importância da abertura da conta bancária e até da exigência legal. No entanto, eu estou destacando aqui que os 3 casos se tratam de partido político em município pequeno, em contas de que não, em ano não eleitoral, e também o fato dos partidos não terem recebido cotas do fundo partidário. E eu cito aqui jurisprudência desta Corte, a primeira é de 1/7/2016, da relatoria do Dr. Rodrigo Roberto Curvo, e eu leio aqui na seguinte, a parte que nos interessa: partido político, diretório municipal, não abertura de conta corrente, ausência de extratos bancários, município pequeno. A prestação de contas anual de diretório municipal que não recebeu recurso do fundo partidário, não recebeu receitas financeiras, nem efetuou despesas, não efetuando movimentação financeira, descaracteriza a necessidade da abertura de conta bancária. O segundo, da relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, no mesmo sentido, abertura de conta bancária, ausência, ano não eleitoral, município pequeno, de pequeno porte. Esse datado de 26/1/2015. O terceiro precedente, da relatoria da desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas, de 17/9/2014, também exercício financeiro, ausência de conta bancária específica, ausência de movimentação financeira, não recebimento de cotas do fundo partidário, ausência de diretório físico constituído, município pequeno. Sentença reformada, contas aprovadas com ressalva. E o último precedente desta Corte é de 13/6/2012, da relatoria do desembargador Gerson Ferreira Paz, também aprovação com ressalva, ausência de abertura de conta bancária, prescinde da obrigatoriedade de abertura de contas, de conta bancária. Não tenho dúvida de que os entendimentos jurisprudenciais acima descritos serviram de base para as substanciais alterações introduzidas pela Lei 13.165 de 2015, conhecida como mini reforma eleitoral,
de 29/9/2015, que alterou a redação do artigo 32 da Lei 9.096/95, fazendo constar a seguinte redação em seu parágrafo 4º. Artigo 32. O partido está obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até 30 de abril do ano seguinte. Parágrafo 4º. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. Fecho aspas. Aliás, o juízo fundamentou a decisão ora combatida nesse dispositivo de forma equivocada. Como eu já disse, essa legislação não é aplicável às contas relativo aos anos anteriores a 2016. Visualiza-se dos documentos acostados que o partido não recebeu recurso do fundo partidário no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou qualquer quantia em dinheiro. E mesmo em se tratando de ano, no caso aqui, e mesmo em se tratando de ano eleitoral, eleições gerais, historicamente os diretórios municipais têm atuação bem menos acentuada que nos pleitos municipais. Além disso, em rápida consulta ao site do IBGE, pude constatar que o município de Comodoro conta com a população de pouco mais de 19 mil habitantes em 2017. Nesse sentido, filio-me aos supracitados entendimentos de que a ausência de movimentação financeira e consequente ausência de abertura de conta bancária não gera por si só a necessidade de reprovação das contas, mas de aprovação das contas anuais com ressalvas. E aqui eu concluo meu voto, senhor presidente, ante o exposto e em desarmonia com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de aprovar com ressalvas as contas do Partido Popular Socialista, PPS, do município de Conquista do Oeste, de Comodoro, referente ao exercício de 2013, nos termos do artigo 27.2 da Resolução 21.841 de 2004. É como voto. Como vota o digno doutor Paulo? Senhor presidente, antes de proferir meu voto, permita-me corrigir um equívoco e uma indelicadeza da minha parte. Eu quero, antes de me manifestar, cumprimentar o professor Dr. Hélio Ramos, que sempre nos brinda aqui com os alunos, e ao mesmo tempo cumprimentar também os alunos do 10º semestre da UNIC, e dizer que é sempre um prazer ver essa casa recheada com a presença de todos vocês. Vocês trazem um pouco mais da academia, da interação entre o tribunal, a sociedade representada por vocês e a academia, cria aqui um laço que deve ser sempre renovado. Seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Senhor presidente, o doutor Ricardo foi muito feliz. Eu concordo com o procurador regional, ele tem razão, que a falta da conta bancária, a falta dos extratos, são coisas graves e devem ser repudiadas por essa corte. Porém, há exceção, e essa corte reiteradamente tem contemplado essas exceções. De uma forma bastante didática, o doutor Ricardo, nobre relator, trouxe todos os precedentes dessa corte em que pontuou essas exceções. Município pequeno, ano não eleitoral, não houve distribuição de recursos eleitorais ao partido, enfim. Então, contemplado essas exceções, embora sejam graves, doutor Ricardo, como Vossa Excelência bem ressaltou, a não abertura de conta e não existência de extrato, contemplado essas existências, dessas exceções, como partido pequeno, enfim, como Vossa Excelência já pontuou, não tenho dúvida nenhuma em acompanhar Vossa Excelência. Com o relator, senhor presidente. O doutor José Antônio Bezerra, filho. Também com o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. De acordo. Doutor Ulisses Rabaneda. Senhor presidente, eminentes pares, não há dúvida de que a alteração que foi promovida com a mini-reforma eleitoral, até pelos precedentes do TSE, eles não se aplicam a esta prestação de contas. No entanto, a alteração legislativa, ela pode ser utilizada assim como um norte, como uma demonstração da melhor interpretação a ser dada àquele dispositivo aplicável ao caso.
E aqui nós estamos falando da resolução de 2004. E nós percebemos que hoje está positivado, a despeito, reafirmo, de não aplicável, que a ausência de movimentação financeira faz com que o partido sequer seja instado a apresentar a prestação de contas. Basta uma declaração de não movimentação, o que faz com que a ausência de abertura dessas contas, em razão da não movimentação, não recebimento de cotas do fundo partidário, ano não eleitoral, como destacado pelo relator e o Dr. Paulo, faz com que isso, no caso concreto, haja sim uma situação de exceção a não se aplicar a regra rígida da abertura de contas prevista na resolução. Estou de acordo com o relator. Digno relator, é uma observação. O senhor está desprovendo o recurso, mas aprovando com ressalvas as contas do partido político. Não seria o caso de prover em parte o recurso, já que o senhor está alterando a sentença? O juiz não fez com ressalva. Ele simplesmente... Ele não homologou. Ele desprovou, ele não aprovou as contas. Hein? Homologou ou não homologou? É que, na realidade, a legislação atual, o juiz, na legislação atual, o juiz nem aprova nem desaprova. Ele homologa. Sim, mas ele a homologou. não movimentação. Foi o que ele fez. E nesse aspecto, eu entendi... Então, quando ele homologou, ele anuiu as contas como corretas. Aí o senhor veio e falou, olha, as contas estão em parte corretas, né? O senhor faz a ressalva. Ressalvada as contas do partido político. Quando o senhor faz a ressalva, o senhor está alterando. Na verdade, é o seguinte, eu estou negando o provimento ao recurso, porque o recurso visava a desaprovação das contas. Então, eu apenas entendo que a decisão não era homologatória, e sim de aprovar as contas, né? O senhor está fazendo a correção da terminologia empregada pelo jogador? É. Então nós temos que aprovar total. Sob pena de reformar os impérios. Não porque... Pelo seguinte, não é caso de aprovação total, porque a legislação da época obrigava a prestação de contas e obrigava a abertura de conta bancária. Todavia, a jurisprudência, como eu demonstrei, ela excepcionava essa situação. Então, assim, é como nós temos dito, as contas foram aprovadas, mas não foi um 10, não foi uma nota 10. Por isso que o senhor fez com ressalva. Por isso que eu fiz com ressalva. Todos estão de acordo? Mas, na verdade, eu acredito que o presidente tem razão quando ele fala que é parcial provimento. Porque, veja, Quando o magistrado homologa como ele fez, queira ou não, ele está dando completa razão ao partido. O Ministério Público vem e diz o seguinte, olha, não, tem que ser reprovadas. Né? Nós não estamos atingindo o que o Ministério Público deseja, que é a desaprovação, mas, no entanto, nós também não estamos mantendo a forma como foi colocado pelo magistrado, que seria, pelo menos ao meu juízo, uma homologação da forma como ele apresentou, é a aprovação. Aprovou o que ele fez. Então, realmente, eu acho que seria... Porque nós estamos colocando ressalvas em algo que não tinha. Claro. Aí eu vou acompanhar o relator pelo seguinte raciocínio. O doutor Ricardo ele tem duas opções. O juiz, na verdade, ele aplicou uma legislação que não estava em vigência para aquelas eleições de 2016. Logo, ele usou um termo atécnico. Ele não foi feliz. Fossem as eleições futuras, perfeito. Então, ele deveria, como o doutor Ricardo bem pontuou, aprovar, desaprovar, ou aprovar com ressalva ou julgar como não prestadas. Ele não o fez, ele não aplicou de acordo com a legislação vigente. Então, nós, essa corte, tem duas opções. Ou toma medida drástica, que é anular e devolver a ele para aplicar a legislação, que seria né? Ou aplica o correto. Qual é a terminologia correta? É aprovar com ressalvas, porque também ela não está zeradinha. Então... Não é nota 10. Não está nota 10. Mas nada impede também, que dá o parcial provimento e aprovar com ressalvas. Porque o Ministério Público pediu para desaprovar.
É bem verdade que o juiz não aprovou, nem desaprovou, não fez ressalva, não fez coisíssima nenhuma, né? Ele se antecipou. Eu vou optar em prover em parte com a ressalva das contas. O Tribunal por Unanimidade proveu em parte o recurso, aprovando as contas com ressalvas, né, nos termos do voto do relator e em dissonância com o parecer, já que este pedia que fosse desaprovado na sua totalidade. Eu tenho esses outros. Esse que o senhor pediu, doutor Ricardo, que fosse julgado em bloco, esse 2.7 e o 2.8 estende a eles também? Sim. É o mesmo resultado? É a mesma configuração fática jurídica. Quer dizer... Município de pequeno porte, não abertura de conta bancária, ano não eleitoral e o fim é o mesmo. Afinal, o mesmo resultado de julgamento. O contexto é o mesmo e o juiz decidirá da mesma forma que o anterior e o resultado é o mesmo. Posso confirmar, colegas? O digno procurador regional eleitoral ratifica os pareceres de ambos? Ratifica o parecer integralmente dos demais, que é no mesmo sentido. Então, portanto, está julgando em bloco o 2.7 e 2.8. Como disse o relator, é a mesma matéria do anterior, com o mesmo resultado. Então, fica proclamado para, portanto, da mesma forma, o que foi feito em relação ao anterior, para esses dois outros processos, correto? Aqui vai se encerrando a pauta judicial. Como eu disse no princípio, o doutor Ricardo e depois o doutor Paulo também fez referência aos dignos alunos formandos. É importante que os senhores se despertem por essa jurisdição especial, né? A ideia na faculdade é que nós, futuros advogados, viemos a atuar, ou numa assessoria, atuar apenas no campo da matéria civil e no campo da matéria penal, né, criminal, portanto, regras gerais. Aqui nós estamos diante de uma jurisdição especial, né, como vocês sabem. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, juntamente com a Justiça do Trabalho, que é uma outra justiça especializada. A Justiça Eleitoral apenas há em 2 únicos países do mundo, que é o caso do Brasil e da Costa Rica, né? Os outros países não têm essa justiça especializada. É uma jurisdição a ser explorada pelos futuros profissionais, né? Que requer um conhecimento não só do direito material, como também do direito processual. Reconhecemos que há uma deficiência na legislação quanto a essa jurisdição, já que o Código Eleitoral dista de 1965, né? Aquele período não democrático, que alguns assim o dizem. Mas, de lá para cá, sofreu várias mutações, por leis ordinárias, e essas leis ordinárias, infelizmente, elas são editadas sempre em véspera de eleição pelos detentores do poder que querem manter-se no poder, né? Esse é um grande desafio que fica estendido, obviamente, a vocês. Este tribunal já se posicionou nesse sentido, esse tribunal pleno, quando fez a sugestão da reforma política. Um dos pontos dessa reforma é justamente a edição de um novo Código Eleitoral, né, que desse mais estabilidade e mais segurança, que não ficássemos aí à mercê daqueles que detêm aquele poder por um determinado período e que quer a todo custo se manter, né? Então, a Justiça Eleitoral, ela recebe com alegria, até de uma certa forma com júbilo, os senhores aqui neste plenário, e obviamente que nós torcemos que os senhores venham dedicar o estudo, o trabalho, a força de trabalho a essa jurisdição, porque assim ela irá fortalecer, né? Aqui nós temos um tribunal que ele é composto por 7 membros. 2 membros são originários do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que são, respectivamente, desembargadores. No meu caso,
e o do desembargador Pedro Sakamoto. Ambos são desembargadores do Tribunal de Justiça. Nós temos 2 juristas, né, da classe de juristas, que são originários da Ordem dos Advogados, aqui, respectivamente, na pessoa do Dr. Rabaneda, né, à minha direita, e à minha esquerda, do Dr. Ricardo, que é o diretor da Escola Judicial Eleitoral, que também conta com o Dr. Rabaneda na vice-diretoria. E temos aqui o Dr. Paulo Sodré, que é da Justiça Federal, é o juiz federal, portanto, é da Justiça, faz parte, a exemplo da minha pessoa, do Dr. Desembargador Pedro Sakamoto, e também do colega o Antônio Bezerra, José Antônio Bezerra, que é também da Justiça Estadual. Então, a Justiça Comum é formada pela Justiça Estadual e pela Justiça Federal, porque são regras gerais, né? O Código Civil, o mesmo Código Civil que se aplica na Justiça Estadual, se aplica na Justiça Federal. O mesmo Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil que se aplica na Justiça Estadual, se aplica na Justiça Federal, né? E na jurisdição, essa jurisdição eleitoral, ela é uma lei, é um regramento especial, né? Então, por isso que a necessidade, além dos estudos gerais, né, do direito geral, do direito das regras comuns, né, da jurisdição, nós precisamos também conhecer essa jurisdição especializada eleitoral, que de grande importância à cidadania e, portanto, à democracia, mormente quando o país passa por uma turbulência, né, a qual nós não podemos, obviamente, esmorecermos. Pelo contrário, nós devemos nos sentir motivados a lutar por que tenhamos dias melhores. Eu sempre digo, não há ninguém nesta vida que passe, tenha sua existência, que não sejam afetados diretamente por ações políticas, né? Eu posso não gostar, não sou simpatizante do futebol, não torcer para o Flamengo, como diz o doutor Rabaneda, que é um apaixonado, né? Eu não posso não torcer para o Corinthians, eu posso não gostar de poesia, eu posso não gostar de música, e eu passar uma existência sem ser afetado por não gostar. Agora, não há ninguém do nascer ao túmulo que não sofram toda a influência diária na vida originária do corpo político, né? Nós, principalmente do direito, devemos gostar de política, né? Porque sem política não há direito, doutor Paulo Sodré, né? É ilusão, né? O direito é do homem, é o homem que elabora as regras, e essas regras, elas são originárias desse corpo político. O que precisamos, e talvez eu concordo até com vocês, que nós não gostamos realmente da politicagem. Agora, da política, nós precisamos gostar, nós precisamos acompanhar, porque justamente a omissão nossa é que permite esse mar de lama, esse mar de escuridão a qual nós estamos vivendo. É justamente porque nós nos afastamos, nós não nos importamos com isso, deixamos de lado como se nada tivéssemos a ver. Pelo contrário, nós temos tudo a ver com o que está se passando. E aqui eu passo a palavra ao digno procurador regional eleitoral para descer algumas palavras e depois vou passar a palavra ao digno corregedor. Muito obrigado, Excelência. Bom dia a todos que aqui estão. Parabenizo o doutor Hélio por mais uma vez trazer os alunos aqui no plenário do TRE. Tenho certeza que a partir desse contato, por mais que seja efêmero, de vocês com a Justiça Eleitoral, eu acredito que vocações despertarão. Então, eu creio que isso poderá ser muito proveitoso para o futuro profissional de vocês, seja para a magistratura, para o Ministério Público, para a advocacia. E gostaria de ter a honra de ratificar integralmente as palavras do presidente aqui do tribunal, porque, de fato, concordo com tudo que ele diz e, nesse momento, nós vivemos um ponto da virada em que nós estamos sendo testados se nós vamos querer permanecer e concordar com tudo que o Brasil vem passando,
se vocês consideram e nós consideramos adequado o que vem acontecendo no Brasil, ou se é hora de buscar melhores soluções para um país. E no caso concreto é país sem corrupção. Acho que isso é bem claro, que a corrupção afeta o dia a dia de todo mundo. Isso afeta diretamente a saúde pública, as estradas que aqui a gente usa para se locomover. Afeta tudo. Não precisamos falar mais detalhes. Vocês todos devem estar cansados de ver na mídia todos os dias relatos sobre o que acontece, né? Então, fico por aqui e agradeço e dou boa sorte para vocês que agora estão se encerrando o curso de Direito, e tenho certeza que serão muito felizes. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao digno corregedor e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Bom dia a todos e a todas, aos alunos do curso de Direito do 10º semestre da Universidade de Cuiabá, acompanhados hoje pelo professor Hélio Ramos. A questão da justiça eleitoral, como já foi bem ressaltado pelo nosso ilustre presidente, ela busca exatamente manter a igualdade, né, de todos os candidatos. A espinha dorsal da justiça eleitoral é exatamente manter essa igualdade entre todos os candidatos, pobre, rico, né, não importa. Ela justamente combate esse poderio econômico e político, né, de forma a manter de forma uniforme todos os candidatos que participam do pleito eleitoral. Não só isso, também ela combate de forma veemente toda forma de corrupção que possa ocasionar durante o pleito e após também, né? Nós estamos vigilantes, tanto é que nesse final de semana tivemos 2 eleições suplementares, um em Primavera do Leste e outro em Mirassol do Oeste, onde os eleitos foram cassados e houve a necessidade de realização de um novo pleito nos municípios mencionados. E assim tantos outros que ocorrerem mesmo após a eleição, nós estaremos promovendo essa substituição dos dirigentes que não foram, né, dignos de figurar como representante legítimo do povo. Então, é uma justiça bastante célere, como já foi dito. Nós tivemos, então, desde a eleição realizada em outubro, praticamente depois de um ano, aliás, menos de um ano, porque isso já tinha sido definido bem anteriormente, foi julgado na instância de origem, na zona eleitoral, grau de recurso aqui para o Tribunal Regional Eleitoral e, finalmente, no Tribunal Superior Eleitoral, onde foram julgados esses casos e que, finalmente, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a realização de novas eleições. Portanto, vocês percebem que é uma justiça bastante célere, em 3 instâncias, né? Nós tivemos julgamento, assim, de menos de ano, e onde, praticamente depois de um ano, nós já realizamos uma nova eleição. Então, é uma justiça bastante célere e que esse, então, é a nossa justiça eleitoral. Portanto, os alunos devem estar, né, curiosos para fazer algumas perguntas também, né? Não sei se o presidente... portanto, deixa aqui essa mensagem para que os alunos
estudem, né? Bastante, vocês estão no último semestre e que provavelmente muitos irão se dedicar a essa advocacia na Justiça Eleitoral. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta, indagação a este Tribunal Pleno? O doutor Rabanelli está ansioso por falar, o doutor Tony. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimo representante do Ministério Público, senhores juízes membros da Corte, servidores da Justiça Eleitoral, advogados, alunos aqui que nos acompanham. Eu uso da palavra nesse momento para, em nome da Universidade de Cuiabá, mais uma vez agradecer, e aqui eu peço licença a Vossa Excelência, para agradecer a nossa visita aqui, a parceria que a Escola Judiciária Eleitoral tem com a UNIC, propiciando a recepção a nós estudantes, e eu faço na pessoa do juiz membro diretor da Escola Judiciária Eleitoral, doutor Ricardo, e do seu vice-diretor, doutor Ulisses Rabaneda, bem como dos servidores que nos acompanham, a professora Janes, e hoje o doutor Cândido, que teve o desprazer de ser meu aluno, né? E viu como eles riem? Eles sabem. Mas é sempre um prazer estar aqui mais uma vez na Justiça Eleitoral. Eu considero como também a minha casa, o meu local de trabalho. Como o presidente falou, o desembargador Pedro Sakamoto também reafirmou, é um espaço de trabalho, é uma justiça especializada, para aqueles que quiserem se dedicar, um espaço para o advogado desempenhar suas atividades, trazer o seu labor cotidiano na busca do seu sustento próprio, né? É um espaço, e por isso a disciplina Direito Eleitoral, que agora, Excelência, mudou de nome, é Direito Político e Eleitoral. Inclusive, a UNIC, nesse ponto, está de parabéns, que ela sai de 30 horas, de uma aula por semana, para 2 aulas por semana, 60 horas. Uma mudança que propiciará uma maior qualidade para os estudantes nessa seara, justamente pela questão da importância. Mas, além dos agradecimentos, eu quero aqui ressaltar, e o faço na presença da corte de vocês, estudantes, da dignidade e da honradez da Justiça Eleitoral. E quando eu falo em dignidade e honradez, eu faço como um ato de desagravo, Excelência. Esse final de semana, nas redes sociais, eu vi uma declaração de um determinado candidato, me poupo aqui do nome, dizendo que estará no segundo turno se não houver fraude. A Justiça Eleitoral, ela é uma justiça séria, formada por pessoas sérias, por pais de família que, como a maioria de vocês aqui, eu sei que a maioria aqui almeja ser aprovado em um concurso público, é um local de trabalho digno, um local de trabalho que tem boas condições de trabalho, como todo local de trabalho deve ter as suas questões particulares, cada um tem que resolver isso, mas é um local de trabalho onde os servidores da Justiça Eleitoral, Excelência, e eu peço novamente licença para poder ressaltar e homenagear os servidores da Justiça Eleitoral, os pais de família de honradez e de trabalho diuturno que conduzem, juntamente com a direção de Vossas Excelências, o trabalho das eleições, com seriedade, com honra, com justiça, com lisura, propiciando equilíbrio da disputa e, principalmente, propiciando que não haja fraude nas eleições. Então, é muito triste quando você vê um candidato que nem sequer ainda estamos em período eleitoral, que foi eleito várias vezes, dizer que não estará, só não estará no segundo turno se não tiver fraude. Não há fraude nas eleições. E nós vamos continuar a nossa visita aqui e vamos verificar, inclusive na visita das urnas, daqui a pouco nós vamos lá, Excelência, vamos poder ter acesso a isso de uma forma assim bem clara, transparente, como é a Justiça Eleitoral. Então, mais uma vez, eu agradeço e parabenizo a toda a Justiça Eleitoral, aqui na pessoa dos servidores da Justiça Eleitoral, que merecem os nossos aplausos e a nossa consideração. Muito obrigado pela recepção e estaremos sempre à disposição lá na Universidade de Cuiabá, até porque o senhor também já foi, como o doutor Ulisses e tal,
professor da Universidade de Cuiabá. As portas estão sempre abertas. Professor Schomer, manda um grande abraço a todos aqui. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras e, como disse anteriormente, esse tribunal sempre estará de portas abertas a todos e a todas, e principalmente aos acadêmicos de direito, né? No sentido de fortalecer essa jurisdição, né? Então, declaro, portanto, encerrada a presente sessão. Meu muito obrigado a todos.